Fala galera, beleza? É mais uma aula aqui nossa, nosso sexto ano, aula de geografia. Hoje a gente vai começar a falar sobre a importância da água para o nosso planeta Terra e sobre a importância da água para a gente como ser humano, beleza? Eu vou colocar aqui uma tela para a gente ir acompanhando juntos. Primeira parte que a gente vai falar aqui nessa apresentação é lembrar que a água é um recurso fundamental para a vida no planeta, né? A gente, grande parte do nosso corpo, eu coloquei até essa imagem aqui para a gente olhar. Grande parte do corpo humano é feito de água, né? Os cientistas falam que 70% do corpo humano é feito de água. 70% é muita coisa. Ou seja, se a gente pegar o nosso corpo e dividir ele em 10 partes, 7 partes do nosso corpo é só água. Aqui, ó. Olha essa imagem aqui desse esqueminha. Até aqui, o nosso corpo é feito só de água. Mas isso não quer dizer que do pé até o tronco é água pura, mas não. A água ela faz parte da nossa pele, dos nossos órgãos, das nossas células, dos nossos ossos, ou seja, 70% de todas essas partes do nosso corpo humano é feito somente de água. Então, partindo desse princípio, a gente já consegue entender essa grande importância que a água tem para o nosso planeta Terra, né? Se no nosso corpo ela é muito importante, imagina no planeta. E além da gente como sendo um animal, os vegetais também precisam de água para sobreviver, né? Todos os vegetais que a gente encontra no planeta e todos os animais, não só nós, precisam é, desse recurso tão importante para a sobrevivência, beleza? Se a gente for pensar assim, das coisas mais importantes para a gente colocar como importância da água, eu coloquei aqui alguns, vamos dar uma lida juntas nele aqui. Como eu falei, a composição do corpo humano, né? 70% do corpo humano é feito somente de água. Irrigar as plantações, né? Como eu falei, não lembro se eu falei isso no último vídeo para vocês. Eu tenho uma horta aqui em casa, eu gosto de plantar algumas coisas e todo dia eu tenho que ir lá regar. Se eu deixar de regar, se eu deixar de irrigar algum dia, essas plantas vão começar a ficarem um pouco mais fracas, vão ficar murchas e vão acabar morrendo, né? Elas precisam, assim como nós, elas precisam de água. Outra coisa muito importante da água no planeta Terra é para a manutenção da temperatura. Se a gente, aqui no planeta, a gente tem essa temperatura que a gente consegue sobreviver, que ela é propícia para a vida, ela só ocorre porque tem água no planeta Terra. Os oceanos, os mares, os rios, as lagoas, eles funcionam como se fosse um grande regulador da temperatura do planeta Terra. Se não tivesse essa quantidade toda de água no planeta, aqui seria inabitável. A gente não conseguiria sobreviver no planeta Terra. Não só porque a gente precisa de água para sobreviver, para beber, para fazer parte da nossa composição química como ser humano, como ser vivo, mas também para a temperatura. Se não tivesse água, a temperatura do planeta seria completamente diferente e seria impossível da gente sobreviver aqui no planeta. Beleza? Outra coisa muito importante: produção de energia. Grande parte da energia que a gente produz aqui no Brasil, ela vem das hidrelétricas, né? Eu vou falar um pouquinho melhor aqui para frente, eu coloquei umas imagens para a gente ver, né? Navegação, diversão e lazer e pesca. Passando aqui para outra tela, eu coloquei aqui algumas imagens para a gente ilustrar, né? Coloquei uma imagem aqui de uma agrofloresta, de uma plantação dentro desse esquema chamado agrofloresta, que precisa da água. Outra coisa, como eu tinha falado, né? Só que aqui mais ilustrado com as imagens. Produção de energia. Uma das maiores usinas de produção de energia hidrelétricas do planeta está aqui dentro do nosso país, dentro do Brasil. É a usina de Itaipu. Basicamente, de uma forma simples da gente entender, assim, a força da água, olha só, a água vindo por aqui, nessa direção, a força dessa água vai fazer com que gire aqui dentro tem umas turbinas.
certo? A água vai passando por aqui, vai fazendo com que essas turbinas girem, 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 e esse movimento das turbinas é que vai produzir a energia, beleza? Essa aqui é a usina de Itaipu, e a gente fala que ela é uma usina binacional. Bi vem de quê? De dois. Ou seja, ela tem duas nacionalidades. Ela fica no meio do território do Brasil e do Paraguai. Ok? Eu coloquei aqui, desse ladinho, uma imagem, um mapa, para a gente ver onde que fica localizado a a usina binacional de Itaipu, né? Toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui é Brasil, certo? Aqui, ó. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, aqui onde a gente está, Rio de Janeiro, onde nós estamos. Aqui, ó, a carinha feliz. E aqui o Paraguai. Como eu coloquei aqui, ó, a usina de Itaipu, ela está bem no meio do Brasil aqui e do Paraguai aqui, beleza? Aqui, ó, a usina hidrelétrica é localizada no Rio Paraná, na fronteira, né, entre Brasil e Paraguai. Por isso que ela chama binacional. Esse bi aqui, ó, vem de dois. Ela tem duas nacionalidades, ok? Outra grande importância da água é referente à navegação. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer o trajeto aí das barcas, a estação de barcas ali no Cocotá, no bairro do Cocotá, que essas barcas elas são utilizadas para justamente fazer esse trajeto. Tem várias linhas, né? Tem Cocotá para Praça 15 no centro, tem o Cocotá para Niterói. Se não me engano, não tem Cocotá direto para a Ilha de Paquetá. Você tem que sair do Cocotá, da Ilha do Governador, ir para a Praça 15 no centro e depois do centro, aí sim você pode ir para Paquetá. Não é verdade? E aqui eu coloquei uma fotinho, não sei se vocês já andaram nessas barcas saindo aqui do Cocotá. É bem legal, a paisagem é muito bonita, né? E a gente também pode refletir e pensar um pouco sobre a importância da Baía de Guanabara, a importância dessa água no meio da cidade do Rio de Janeiro e no meio de outras cidades tão grandes como Niterói, né? A gente tendo a Baía de Guanabara aqui no meio, a gente consegue utilizar essa porção de água para o transporte. A gente evita engarrafamento, a gente evita o trânsito, evita o excesso de poluição e coloca todas essas pessoas dentro das barcas sem engarrafamento, chegando muito mais rápido no destino, né? Mas, na minha opinião, ainda é muito pouco o transporte que a gente tem dentro da Baía de Guanabara. Eu acho que deveriam ter muito mais linhas e com muito mais horários, né, para a gente chegar mais rápido ainda nos locais. Outra importância muito bacana da gente levar em consideração da água é simplesmente o lazer, né? A gente se diverte muito com a água. A água ela tem esse poder de unir as pessoas, ainda mais numa cidade dentro de um país tropical como o Rio de Janeiro, que faz muito calor. E aqui eu trouxe essa imagem que eu acho muito legal, que ela mostra aquela praia ali na entrada da ilha, perto da Ilha do Fundão, na entrada da Ilha do Governador. Aqui, ó, não sei se vocês estão reconhecendo, isso aqui é aquela ponte velha na entrada da Ilha do Governador. E aqui pessoas tomando banho na praia, se não me engano, na década de 70, no ano de 1970. Beleza? Mais uma importância aí da água. Outra coisa, esse aqui que vocês estão vendo com essa carinha gordinha aqui sou eu, pescando, né? Mais uma coisa importante que a gente tem que falar sobre a água é que ela fornece alimento pra gente, né? Os oceanos, os mares, os rios, os lagos, as lagoas, a gente consegue tirar fonte de alimentação, né? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que a gente, às vezes é pouco falado isso, que não é uma importância direta da água, mas sim das algas. Que essas algas, essas plantas marinhas que ficam dentro dos oceanos, dentro dos rios, dentro das lagoas, né? Essas plantas aquáticas, elas são as grandes responsáveis pela produção de oxigênio no planeta.
Muitas pessoas acham que as florestas são os grandes produtores de oxigênio. Sim, as florestas são grandes produtores de oxigênio, mas a grande maioria do oxigênio que as florestas produzem é consumido pelas próprias florestas. A árvore, ela produz oxigênio, mas ela também precisa desse oxigênio para manter a vida, certo? Ou seja, grande parte desse oxigênio produzido pelas florestas, ele é consumido na própria floresta, diferente, diferente dos oceanos, das algas, das florestas marinhas, né? Dessas plantas marinhas. Elas produzem muito oxigênio, muito. Grande parte desse oxigênio produzido que a gente utiliza para respirar vem justamente dos oceanos, dessas algas, dessas plantas presentes nos oceanos, beleza? Continuando aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre a distribuição dessa água no planeta Terra, né? Tem até algumas pessoas que falam, tem até uma música que se chama Terra, Planeta, Água. Porque se a gente for analisar a superfície do planeta Terra, grande parte dele é coberto por água. Por isso que algumas pessoas brincam, né, que o nome não deveria ser planeta Terra, né? Não deveria ser planeta Terra, mas sim planeta Água, porque 70% de toda a superfície do planeta é composta por água, ou seja, é mais do que a metade do planeta é composta por água. E sobre essa distribuição da água no planeta, a gente consegue ver aqui, ó, aqui estão os continentes, né? A América do Norte, aqui está, não colocaram aqui no mapa, mas aqui no meio, América Central, América do Sul, África, Europa, Ásia, enfim. E distribuído entre os continentes estão os oceanos, esses 5 grandes oceanos que a gente tem hoje no planeta Terra, né? O maior de todos é o Oceano Pacífico, né? Que oceano é aqui? Toda essa parte aqui faz parte de qual oceano? Isso aqui é o Oceano Pacífico também. Mas vocês pensam, ué, o Oceano Pacífico está aqui desse lado e está desse? Gente, a gente tem que lembrar que a Terra é redonda, né? Ou seja, essa parte aqui do planeta, ela vai se juntando e está aqui também, né? Porque a gente pegou esse planeta que é redondo aqui nessa imagem e meio que abriu ele para colocar na tela do computador, certo? Ou seja, essa parte que está aqui, ela é junta dessa parte que está aqui, ó. Porque, ó, vou fechar a mão, ó, aqui, tá junto daqui. Da mesma forma aqui, ó, na tela, olha para a tela. Isso aqui tá junto disso aqui, certo? Então, desse lado aqui é o Oceano Pacífico também, ó, vou colocar a abreviação aqui, ó, Pacífico. E aqui também é o Oceano Pacífico, ok? Aqui a gente tem o Oceano Atlântico, certo? Aqui para baixo tudo é Oceano Atlântico também, né? E aqui onde é que a gente está? A gente está mais ou menos aqui, ó, no Brasil, no Rio de Janeiro, certo? Então, o oceano que rega, o oceano que banha as águas da cidade do Rio, onde a gente mora, é qual? É o Oceano Atlântico. Hoje em dia, esses oceanos eles estão divididos em 5 grandes, né? Que eu coloquei aqui. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Glacial Antártico, lá em cima, e o Glacial Ártico, aqui embaixo. Beleza? E dentro daqueles 70% que eu falei aqui, ó, 70% de toda a superfície do planeta Terra sendo de água, só que a gente tem que lembrar de um detalhe importante. Nem toda a água do planeta Terra é água potável, beleza? Muita dessa água ela não é própria para o consumo. Aqui eu trouxe essa imagem. Se a gente for imaginar o planeta, vamos imaginar que esse espaço aqui é toda a água do planeta Terra, certo? Como se isso aqui fosse toda a água do planeta Terra.
97,5% dessa água, ou seja, a grande maioria, todo esse pedaço aqui, ó, tudo isso aqui, tudo isso, muita água, é muita água, né? São as águas dos mares e oceanos. E o que a gente lembra, o que a gente sabe das águas dos mares e oceanos? Elas são águas o quê? Salgadas. Não dá para beber água salgada, né? Não dá para a gente chegar no oceano e pegar aquela água e beber. A gente passaria mal, faz até muito mal para o corpo humano porque tem muito sal, certo? O que sobra para a gente beber? Para a gente beber não. O que sobra de água doce? Só 2,5%. Todo esse quadradão aqui, ó, só sobrou esse espaçozinho aqui, ó, de água doce. Só sobrou isso aqui de água doce, certo? Mas ainda a gente ainda tem um grande problema. Essa água doce, toda essa água doce que a gente está vendo, ela ainda é distribuída de diversas formas. A água doce, ela ainda tem muito dessa água doce que ela é congelada nas geleiras, nas calotas polares, nos icebergs, e a gente não tem como ainda utilizar essa água porque ela está congelada. Para a gente poder utilizar é muito custoso, dá trabalho, custa dinheiro, certo? Tem a água que fica na atmosfera, que ela está em formato, ela está em estado gasoso, também não dá para a gente beber. E tem a água do subsolo. O que é subsolo? É que está abaixo da terra, nos lençóis freáticos. Ou seja, toda a água que a gente tem um consumo direto, toda a água que está disponível para a gente beber, é só esse pedacinho aqui, ó. Só esse pedacinho. 0,36, que são as águas dos lagos, dos rios e dos pântanos, que é uma água doce no estado líquido. Ou seja, a grande maioria do planeta Terra, né? A gente pensa o planeta Terra aqui, redondo na nossa frente, bem grande, e a gente faz a brincadeira, né, de chamar de planeta água. Por que a gente faz isso? Porque 70% de toda a superfície do planeta é feita de água, ou seja, a maioria. Só que toda essa água, ela é própria para o consumo? Não. Por quê? Porque a grande maioria dela é o quê? Água salgada. E o que sobra de água doce, nem toda água doce que sobra a gente pode consumir, porque a maioria ela está aqui nas geleiras, ela está congelada, tem um pouco de água na atmosfera, em vapor, gasosa, e tem a água do subsolo. Sobra só um pouquinho para a gente consumir. Só que esse pouquinho que sobra, ainda assim, é muita coisa. Essa quantidade, que se a gente for pensar no tamanho do planeta, é muito pouco, mas mesmo assim é uma quantidade muito grande que a gente consegue utilizar, certo? Mas a gente pensa, né? Sempre foi dessa forma? Os oceanos sempre tiveram, na história do planeta, desde da Pangeia, né? Vocês sabem o que é Pangeia? Pangeia é quando todos os continentes estavam juntos, né? A América do Sul, com a América Central, com a África, com a Europa, com a Ásia, com a Oceania. Todos eles estavam juntos em uma coisa só. Então a gente pensa, poxa, então eu acho que os continentes, os oceanos nem sempre foram dessa forma que a gente está vendo hoje no planeta Terra, né? E eu trouxe para vocês aqui um vídeo para a gente entender como é que foi essa evolução da distribuição das águas no planeta Terra, beleza? É um vídeo do YouTube, eu vou editar e vou colocar aqui para vocês e a gente depois conversa um pouquinho sobre ele, beleza? Há mais ou menos 400 milhões de anos, todas as terras do planeta estão agrupadas em um único supercontinente, o Pangeia. Aos poucos, essas terras se separam. Os continentes se afastam uns dos outros, até chegar à configuração atual, processo conhecido como deriva dos continentes. Os Montes Urais e os Montes Apalaches já existiam na época do Pangeia. Eles surgiram do choque entre as diferentes placas continentais ao formarem o supercontinente. Há 225 milhões de anos, forma-se uma grande fenda no sentido leste-oeste. O mar ocupa essa fenda, dividindo o Pangeia em dois grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. As porções de terra da futura Índia e da Antártida também começam a se separar.
Há cerca de 180 milhões de anos, a América do Sul separa-se da África, e ao norte, a América do Norte vai desligando-se da Laurásia. A Índia começa seu percurso em direção à Ásia. Há 100 milhões de anos, a América do Sul desliga-se completamente da África. A Groenlândia começa a se separar da Europa, e a América do Norte se afasta da massa de terra eurasiana. A Índia choca-se com a Ásia há cerca de 60 milhões de anos. Atualmente, a deriva dos continentes continua. A América do Sul segue afastando-se da África, e o Atlântico Sul cresce, em média, 7 centímetros por ano. As montanhas rochosas, a cadeia Atlas, as cordilheiras dos Andes, dos Alpes e do Himalaia são testemunhas desse processo. Elas são dobras na superfície terrestre provocadas pelo choque entre as placas oceânicas e continentais durante seu deslocamento. Então, galera, com esse vídeo, a gente conseguiu perceber claramente que essa distribuição dos oceanos, como a gente vê hoje no planeta Terra, ela não foi sempre assim, né? Porque o planeta está em constante movimentação, por conta das placas tectônicas, que mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Mas basicamente os continentes eles estão em cima de placas tectônicas e essas placas elas estão sempre se movimentando, sempre, a todo momento elas estão se movimentando. Uma velocidade muito lenta que a gente não consegue perceber tão claramente, mas elas estão sempre se movimentando. Ou seja, dando uma olhada aqui para a tela e lembrando do vídeo, essa parte aqui, toda essa parte aqui onde é o Oceano Atlântico, um dia não existiu, né? Os continentes, a África aqui, ó, e a América do Sul aqui, elas eram juntas, beleza? Era um único continente bem grande chamado Pangeia. E os oceanos que a gente conhece hoje, eles não eram distribuídos dessa mesma forma que a gente vê hoje. Beleza? E assim, gente, como é que funciona a movimentação dessa água no planeta Terra? Porque se a gente pensar, a água ela não fica parada no oceano, ela não fica parada dentro da gente. A gente bebe a água, essa água ela passa por dentro do nosso corpo, ela vai nutrir o que precisa nutrir, e depois o excedente, o que sobra, a gente faz xixi, ele sai pela urina, certo? É um ciclo. O ciclo do nosso corpo da água, a gente começa bebendo e termina fazendo xixi. E se a gente for pensar isso no planeta Terra, essa água também tem um ciclo, beleza? A água ela está sempre se movimentando, né? E esse movimento das águas no planeta a gente chama de ciclo hidrológico ou ciclo da água, não é mesmo? E aqui tem um esquema, um desenho para a gente tentar compreender melhor. Eu vou detalhar um pouco aqui essas setas e como é que funciona no desenho e depois vou passar um videozinho para a gente conseguir fixar bem, entender bem o que está acontecendo aqui a todo momento. Porque nesse momento que eu estou gravando a aula, nesse momento que vocês vão estar assistindo a aula, esse ciclo da água ou esse ciclo hidrológico no planeta Terra está acontecendo a todo momento. Tudo começa com a força do Sol, com a energia do Sol, né? Que através dessa energia emanada pelos raios solares, ela começa a esquentar a água e essa água vai evaporando, né? Aqui, ó, ele chama aqui de evaporação. Toda a água dos oceanos, dos rios, dos lagos, das lagoas, ela vai evaporando, evaporando, evaporando. E também tem um fenômeno chamado evapotranspiração. O que seria a evapotranspiração? Nada mais é do que como se fosse, aí, entre aspas, o suor das plantas. A planta, as árvores, elas vão pegar através das raízes a quantidade de água, vão pegar água para elas, vão usar essa água para conseguir se manter viva, para fazer fotossíntese, para fazer tudo, e o excesso, o que sobra dessa água que ela pega, ela joga para a atmosfera, certo? O excesso do que ela pega do solo, ela devolve para a atmosfera em forma de vapor de água. Por isso que eu brinco, chamo que é o suor das plantas, né? E esse suor das plantas, entre aspas, o nome dele é evapotranspiração.
Seguindo aqui o esquema, essa água começa a evaporar. Evaporar como, gente? Através da energia do quê? Aí, ó, do Sol. E começa a se acumular nas nuvens. Acumula, acumula, acumula. Esse fenômeno de acumular esse vapor d'água a gente chama de condensação, né? E começa a armazenar essa água na atmosfera, armazena, começa a ficar cada vez maior, cada vez mais cheio de água. E esse armazenamento de água na atmosfera, como é que a gente chama? A gente vê isso, na maioria dos dias, a gente olha para cima, a gente vê o quê? Nuvem. Essa água que se acumula na atmosfera a gente chama de nuvem. Quando, depois de um tempo que começa a acumular muita água, começa a acontecer o quê? Chuva. Aqui dentro da geografia, a chuva a gente chama de precipitação, beleza? E essa chuva, essa precipitação, ela não cai aqui somente em cima das nossas casas nas áreas urbanas, ela cai nas florestas, ela cai em cima dos mares, devolvendo essa água para os mares, devolvendo a água para as florestas, né, através da evapotranspiração, beleza? Boa parte dessa água que volta para a superfície terrestre, ela infiltra no solo, ou seja, ela entra no solo, ela entra na terra de novo. E aqui, ó, se a gente for seguir essa setinha, ó, a água vai infiltrando no solo, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e às vezes ela volta para a superfície. Quando ela volta para a superfície, a gente tem uma nascente de água, a gente tem um rio, a gente tem uma lagoa, aqui, ó, por exemplo, ó, um armazenamento de água doce que a gente poderia chamar aqui, que nada mais é do que a água que evaporou, a água que virou nuvem, que choveu, que precipitou, que foi para dentro da Terra de novo, dentro do lençol freático e voltou para a superfície da Terra, no formato aqui de uma lagoa ou de um lago. E no final de tudo, ela vai descendo a montanha e volta para o oceano, beleza? E isso é um fenômeno que a gente chama de infiltração. Só que também nem toda a água das chuvas, nem toda a água da precipitação, ela entra na terra. Muita dessa água ela vai escorrendo pela superfície da floresta ou pela superfície das ruas, certo? Se a gente for observar, em locais onde tem mais asfalto, onde o solo, onde a superfície tem cimento, se a gente pega água e joga em cima do cimento, essa água consegue penetrar no solo? Não consegue. Né? O cimento ele tem um negócio que é uma propriedade chamada de impermeável. Quando a gente fala que uma superfície é permeável, quer dizer que ela passa água. Quando é impermeável, quer dizer que não passa água. Ou seja, por exemplo, esse tecido da minha camisa, ele é um tecido permeável ou impermeável? Se eu pegar uma água aqui agora e derrubar aqui em cima, a água vai ficar acumulada ou ela vai passar por dentro do pano? Vai passar, né? Então a gente chama esse tecido aqui como permeável, porque, ó, permeável, ele permite que a água passe, beleza? Se eu pegar a água e jogar num cimento, vai passar? Não. Então a gente dá o nome de impermeável. E isso a gente começa a pensar também em alguns problemas das áreas urbanas. Aqui, por exemplo, onde a gente mora, na Ilha do Governador, a gente repara que quando chove muito, alaga. E isso se dá por quê? Porque esse solo, essa camada superficial, a gente tem muitas árvores, a gente tem muitos parques, a gente tem isso tudo aqui na ilha? Não tem, infelizmente. A maioria da Ilha do Governador ela é coberta por asfalto, por cimento. E a água da chuva, essa precipitação, ela vai começando a escorrer pela superfície e vai acumulando, porque não tem como ela entrar. Porque o solo ali é impermeável, beleza? E isso ocasiona o quê? As enchentes, os alagamentos e todas essas coisas que a gente constantemente percebe aqui no nosso dia a dia quando começa a chover. Beleza? Eu vou colocar aqui agora na tela o vídeo para a gente conseguir ver esse movimento, né? Porque a gente está falando de movimento, a gente está falando de ciclo, então nada melhor do que a gente ver um vídeo com movimento, com cor, para a gente entender melhor e ficar bem mais divertido. Beleza?
ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Bacana o vídeo, né? A gente consegue ver com mais dinamismo, assim, fica mais fácil da gente entender como é que funciona esse ciclo da água, de entender que a todo momento isso está acontecendo. E para a gente conseguir ilustrar isso melhor ainda, da gente conseguir perceber isso e se divertir junto, eu coloquei mais um vídeo aqui embaixo, eu gravando uma proposta de uma experiência para a gente fazer. Beleza? Se vocês quiserem fazer, eu acho que vai ser muito legal, vai dar para a gente entender mais ainda e vai dar pra gente criar uma plantinha. A gente vai ter um bichinho de estimação pra gente criar, valeu? Então o vídeo aqui de baixo é um tutorial assim dessa experiência e como é que ela vai funcionar pra gente, como é que ela funciona pra gente entender melhor esse ciclo hidrológico, esse ciclo da água, meio que literalmente aí na palma das nossas mãos, o ciclo hidrológico, beleza? Valeu!